Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos. Vamos a mais uma gravação da nossa aula aqui de filosofia. E hoje nós vamos estar encerrando praticamente assim os pontos relacionados a Sócrates, né? Porque a filosofia socrática ela também tem um conteúdo fortemente moral. Então, quando eu falo um conteúdo fortemente moral, eu vou levantar duas questões ou dois conceitos muito básicos tanto para a filosofia, como para o direito, como para a vida cotidiana, né? Que é a questão da ética e o que vem a ser moral. Então, antes da gente estar entrando nesse assunto, eu gostaria só de estar reforçando com vocês aqui a respeito de Sócrates e os sofistas, né? Eu já falei em aulas anteriores que os sofistas eles utilizavam a questão da argumentação, né? E então nós temos que ter em mente que essa, vamos dizer assim, essa discordância que Sócrates tinha com os sofistas era uma discordância voltada para a busca do conhecimento, para a busca da verdade. Para o Sócrates, ele colocava, né, tinha em mente o conceito da aletheia, né, ou seja, a busca da verdade. A aletheia é a busca da verdade. E para os sofistas já era a questão da opinião, a doxa, né? Doxa quer dizer opinião. Então essa dualidade, essa rivalidade, vamos dizer assim, do método socrático e de Sócrates contra os sofistas, como eu já expliquei nas aulas anteriores, falando quem eram os sofistas, né? Era uma rivalidade que vai perpetuar com o tempo dentro da filosofia. Mas os sofistas eles também tiveram a sua importância porque eles despertam o foco como para o homem, né? Então eles despertam o conhecimento como homem. O conhecimento ele acontece a partir do momento que o homem se torna o sujeito conhecedor. Então aí vai vir as várias vertentes, correntes filosóficas que vai falar sobre a questão do que vem a ser a verdade, né? Então, dentro desses princípios, dentro dessas, vamos dizer assim, desses argumentos dos sofistas, eles também levantavam sobre o comportamento humano. Então, tanto Sócrates como os sofistas, ambos, eles falavam sobre o comportamento humano. Então, esse comportamento filosófico do que vem a ser a ética e do que vem a ser moral é algo que vem desde a antiguidade até os dias de hoje, até a idade contemporânea que nós estamos, até a ação que nós estamos hoje. Então, primeiro eu tenho que entender o conceito do que vem a ser ética e moral. Em determinados momentos, os dois parecem ser sinônimos, mas não são, né? Então, em determinado momento, eu posso ter um comportamento ético e um comportamento moral. Em determinado momento, quando você pega, por exemplo, a Constituição brasileira, ela é cheia de acordos éticos. As leis são acordos éticos, né? E acordos morais também. Então, essas duas palavras, elas podem, em alguns momentos, ter o mesmo conceito, em determinados momentos tem conceitos diferenciados. Eu posso colocar de uma forma bem simplista, como a ética sendo um conjunto de regras e a moral sendo aquele conjunto de costumes particulares. Então, quando eu tenho um costume cotidiano, eu estou exercendo a minha moral. Agora, quando eu estou dentro de uma determinada, por exemplo, profissão, existe o chamado código de ética. Então, nesse momento, a palavra ética, ela vai ter essa diferença, né? Mas para a gente entender primeiro o que vem a ser um ou outro, nós temos que ter em mente o que vem a ser a ética. Vamos começar pela ética. Eu vou até ler aqui um trechinho para vocês. A ética é um conjunto de conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de uma forma racional e científica. Então, quando a gente começa a entender de uma forma moral, de uma forma científica, de uma forma racional, o que é o comportamento humano, nós estamos dentro do campo da ética, né? E isso Sócrates já chamava a atenção para isso. Então, ele já fazia essa comparação para o despertar, porque a preocupação de Sócrates era que as pessoas estivessem no caminho certo, no caminho da verdade, né?
E uma coisa a gente tem que deixar bem clara: ética e caráter são duas vertentes diferentes. Você ter ética e você ter caráter. Caráter é algo particular. Caráter é algo que é da pessoa. Eu costumo dizer até para algumas pessoas que o respeito, ele não é quando a gente está na frente da pessoa, não. O respeito é quando a gente está por trás também. Então, isso se chama caráter, né? Eu tenho que fazer isso aqui e não vou atingir meu próximo, não é porque eu tenho medo de um Deus tirano, não. É porque eu sei o que é ter caráter. Então, caráter é uma conduta particular de cada um. Claro que se eu tenho caráter, eu vou agir de uma forma eticamente, né? E de uma forma eticamente para uma ação, primeiro eu tenho que me perguntar 3 perguntinhas básicas, né? Primeira pergunta: eu quero? Segunda pergunta: eu posso? E terceira pergunta: eu devo? Então, antes da gente realizar alguma ação ou até mesmo atingir alguma pessoa, nós temos que ter em mente essas 3 perguntas básicas da ética, né? Eu quero, eu posso, eu devo? Então eu devo fazer isso? Eu posso fazer isso? E eu quero fazer isso? Essas ações, elas têm que estar ponderadas de acordo com a ética, que vai refletir a um comportamento moral. A moral, ela já é algo relacionado com os costumes. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos alguns costumes que é totalmente diferenciado dos costumes vamos dizer assim, do Oriente Médio, né? Com relação quando eles têm, por exemplo, a mulher, né, que anda de burca por uma questão religiosa. Então, lá no Oriente Médio, eles misturam muito a questão religiosa com a questão comportamental. E isso já é voltado para uma questão moral. Agora, códigos de ética também vai perpetuar, no caso do Oriente Médio, vai de acordo com a religião deles. Então, aqui no Brasil, nós seguimos, vamos dizer assim, nós somos o chamado Ocidente. Então, o nosso comportamento ele está apontado de acordo com o nosso consumo, né? De acordo com o que a gente vive dentro de um mundo chamado mundo capitalista. Então, mesmo no mundo capitalista, existem os seus códigos de ética, né? Mas mesmo assim, o nosso mundo ele é diferenciado, porque acaba que o capitalismo ele acaba individualizando as pessoas. Não é um mundo que vive voltado para o coletivo, ele vive voltado mais para comportamentos individuais e ações e reações individuais. Na aula anterior, eu pedi para vocês fazerem um autoconhecimento, que são um dos processos voltados de Sócrates, né? Então, quando você se autoconhece, quando você sabe seus limites, seus desejos emocionais, seus limites físicos e emocionais, você vai também estar desenvolvendo dentro de si algumas ações que são morais e éticas. E lembrando que a moral e a ética é algo que que interfere no nosso comportamento. Mas quando eu falo comportamento, então é algo que está dentro do ciclo aonde eu estou inserida. Então, o costume, ele vai ser passado de geração em geração. Se os costumes começam a ter mudanças, o código de ética vai ter mudança também, então as coisas vão mudando de acordo de geração a geração. Então acaba que o Sócrates, quando ele falava do conheça-te mesmo, é para você saber os seus limites, até onde você pode atingir com o outro, o seu comportamento com o outro. Então, o comportamento filosófico, quando eu saliento com a questão socrática, ela vai me mostrar o quê? Um comportamento, uma filosofia moral, certo? Nós vamos estudar um pouco mais à frente, muito mais profundo, sobre o conceito de moral e ética. Eu trouxe esses 2 temas dentro de um comportamento filosófico, porque como que eu vou falar do comportamento socrático se eu não busco também a questão moral? Então, para Sócrates, a verdade, o relacionamento entre as pessoas e o conhecimento, a busca do conhecimento, primeiro você tinha que partir da ignorância que você não sabia nada.
né? Esse é o método socrático. Então, primeiro você parte da ignorância que você não sabe nada, para depois você passar a conhecer a relação com o outro. Então, Sócrates também focava muito com relação ao ser humano. E isso daí vai ser o embrião, vamos dizer assim, desses dois conceitos, que é o conceito da ética e da moral. Mais à frente, Platão e Aristóteles, eles vão falar também, principalmente Aristóteles, né, vai falar, inclusive tem até livros, né, a ética, né, a ética Micomas, tem livros que Platão também vai falar nos seus diálogos sobre a questão do comportamento moral. Então, Aristóteles e Platão, eles vão dar seguimento a esses tipos de comportamento do ser humano. Só Aristóteles ele vai ser mais voltado para a questão científica, tanto que Aristóteles ele vai ser considerado como o pai, vamos dizer assim, como o primeiro cientista, né, pai da ciência, primeiro cientista. E Platão ele vai mais com o relacionamento da moral e também do pensamento um pouco mais fora, né, desse mundo real que vivemos. Então eu trouxe para vocês esses dois conceitos. Eu vou deixar para vocês lá no GR8, para vocês estarem pesquisando sobre ética e moral e vocês estarem fazendo esse paralelo, né, entre a filosofia de Sócrates, socrática, e esses dois conceitos do que vem a ser ética e moral, ok? Então, nós estamos aqui agora, então, finalizando praticamente o conteúdo do segundo bimestre, que nós falamos muito sobre Sócrates, né? E semana que vem, vocês vão estar realizando um teste, tá? Um teste diagnóstico. Não vai ser muito difícil, vocês vão poder acompanhar tranquilo. Se vocês já assistiram todas as aulas, fizeram todas as atividades, vocês vão fazer esse teste tranquilo. Leiam com atenção, ok? Leiam com atenção cada questão, ok? Do teste, que vocês têm capacidade de estar respondendo. Então, um beijo para vocês, um abraço, um cheiro e até a próxima.